Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS, Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde. Hoje nós vamos abordar um trabalho que fez uma revisão sistemática, retrospectiva, sobre a experiência de profissionais de saúde em relação a capacitações e treinamentos sobre trabalho em times. A gente sabe a importância que é as organizações se estruturarem em times de trabalho para que as mudanças, as melhorias ocorram de maneira sistemática e de maneira muito mais rápida. Então acompanhe com a gente os resultados desse estudo. Então esse trabalho foi um trabalho australiano e é importante a gente entender que o trabalho em time é muito importante na assistência ao paciente, principalmente no âmbito que esse estudo chegou, que é o cuidado de pacientes em estado agudo. A complexidade da jornada de cuidados para esse tipo de paciente faz com que os profissionais de saúde tenham que colaborar entre si e se comunicar muito claramente uns com os outros. As organizações de saúde empenhadas em melhorar a segurança do paciente têm tido muito foco em programas de educação para que o trabalho em times aconteça de forma sistemática. O objetivo desse estudo foi procurar as melhores evidências disponíveis e eles então selecionaram 116 trabalhos para análise e 11 trabalhos para avaliação crítica, E os autores chegaram então a 6 recomendações que foram consenso entre esses trabalhos que eles analisaram. Primeiro todos os membros de um time devem ser encorajados pela sua organização a participar de programas de educação de trabalho em time. Isso a fim de promover uma cultura positiva de aprendizagem. 2. Os facilitadores de programas de educação em time devem compreender o quão bem-sucedidos são os times e considerar esses fatores ao planejar o treinamento. 3. Os facilitadores de programas de educação em time precisam explorar necessidades de aprendizagem dos participantes e as suas experiências anteriores de trabalhar em times, isso antes de implementar a educação em time. 4. Os facilitadores de programas de educação em time devem proporcionar oportunidades de aprendizagem que sejam práticas, autênticas aos participantes e, com isso, fomentar e estimular a reflexão construtiva. 5. Simulação deve ser considerada para o treinamento de habilidades de trabalho em time, além de habilidades clínicas. Cenários fornecem oportunidades bastante realistas para os participantes praticarem estratégias de comunicação. E, por último, 6. Gerentes de time devem aproveitar a confiança e a motivação do pessoal em torno das habilidades de trabalho em time e garantir que existam oportunidades de trabalho para essas pessoas que foram capacitadas para atuar em times, ok? Então, frente a esse assunto, o trabalho em times e a educação para que as equipes, os profissionais de saúde todos trabalhem no formato de times, principalmente times de melhoria da assistência, a gente traz então 3 dicas adicionais. A primeira delas é: formalize os times que forem constituídos na sua organização. A gente muitas vezes tem pequenas equipes que acabam se movimentando, se juntando, mas equipes que muitas vezes são informais, equipes que não se sustentam. Então, estruturar times, principalmente times alinhados a grandes fluxos ou a grandes temas. Então, por exemplo, você pode estruturar um time de Lean, um time de melhoria, usando a filosofia Lean. Você pode estruturar um time de assistência cirúrgica, você pode estruturar um time de melhoria do gerenciamento de leitos. Então, identifique quais são as maiores fragilidades da sua organização ou os fluxos que merecem planos de melhoria e fomente a estruturação de times formais para cuidar desses assuntos. Nossa segunda dica é: assegure que todos os times de trabalho possuam um caráter multiprofissional. Isso porque não adianta a gente fazer uma equipe só de enfermeiros, uma equipe de farmacêuticos ou médicos. Isso a gente fala a palavra time quando efetivamente a gente contempla o caráter multiprofissional
Então, deixa de ser uma equipe simples para se tornar um time de trabalho multiprofissional. E a nossa terceira dica é: estimule a implantação e também o acompanhamento desses projetos de melhoria que forem estipulados e estruturados junto aos times, né? Então, acompanhar como é esse desenho desse projeto, quais os objetivos que esse time visa alcançar e se esses objetivos estão sendo alcançados ou não, ou a gente precisa rodar mais ciclos de PDCA, mais ciclos de melhoria para que esses objetivos, então, sejam alcançados. Espero que vocês tenham gostado desse tema, que ainda é um tema que merece o nosso olhar, porque a gente não tem ainda times muito estruturados na grande maioria das organizações de saúde. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Excelência em Saúde no YouTube e no podcast. A gente se vê então no próximo episódio. Tchau, tchau!